Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. Eu sou a Dani Rexenschutz. Você está aqui no Heavy Culture, no nosso cantinho, né, da aventura, aqui no Heavy Sword. E nós estamos hoje aqui para falar de um dos projetos mais maravilhosos que existe no mundo do prog metal, power metal, rock ópera, que é o Ayreon. Mas antes da gente começar, você vai dar like, você vai dar uma comentada aí, falar se você gosta de Ayreon, não é mesmo? Você vai compartilhar com aquele amigo seu nerd que gosta de Ayreon. E nós vamos falar um pouquinho aqui de alguns álbuns, um pouquinho do universo do Ayreon. E vamos começar com o Eric, que é especialista em Ayreon. E vamos falar também com o Fábio, do Audiorama. O Eric é lá do Ouvido de Metal, lá do Instagram. O Fábio do Audiorama, que também é PhD em Ayreon. E Moá, que sou uma humilde, né, fã de Ayreon. Vamos começar, então, com o Eric. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar um pouco dessa não tão linear linha do tempo dos discos do Ayreon, né? Com exceção do Transitus e do, se não me engano, o disco de 97, que é aquele da capa vermelha, bem ruim. Todos os outros discos são interligados. Mas o acontecimento de cada música não acontece necessariamente na cronologia do disco, mas eles fazem parte de um contexto geral. O contexto geral começa bilhões de anos atrás, quando o migrante universal, o Universal Migrator, ele divide o mundo, ele cria um universo e começa a separar, enviar, não necessariamente como uma ordem, mas ele divide seus seres eternos em cada momento específico da criação. E esses momentos são marcados como os clímaxes da história da humanidade em cada disco do Ayreon. Então, cada disco representa um momento muito importante, um momento singular da história do universo. Por isso são 12 discos, são 12 momentos muito cruciais da história do universo. E quando eu digo que eles são lineares, mas não são necessariamente lineares, quer dizer o seguinte: por exemplo, a primeira música que começaria isso tudo é uma música que não é do primeiro disco do Ayreon, né? É uma música do quarto ou quinto disco. E assim, o Adyen vai brincando com o teu senso cognitivo. Então, toda vez que tu ouve um disco, tu tem que saber exatamente que parte da cronologia ele está situado. Ou às vezes tu vai ouvir um disco, que é o disco que eu vou falar aqui para vocês, ele não tem necessariamente uma conexão com essa cronologia, mas faz parte de um acontecimento dentro de um escopo de um personagem, né? Que é o que acontece no The Human Equation. Ele é um personagem dentro de uma cápsula que faz parte de uma sequencialização, que então a gente pode chamar de nave, que vai, quando ele acorda, começa um outro disco, e por aí vai indo, né? São momentos diferentes que se interligam numa história geral que o Arjen fez questão de não fazer exatamente linear para ter esse jogo cognitivo mesmo, tá? Então, se vocês forem ouvir e pensar assim, e depois forem consultar uma timeline na Wiki, na Wikipedia, ou o que quer que seja, não se sintam assustados, tipo, isso aqui é aqui, mas o disco é depois, isso aqui é aqui, mas o disco é antes. Não se assustem, é dessa forma mesmo que foi pensado para ser desse jeito. O disco que eu vou falar é o The Human Equation, tá? Ele é para muitos o melhor disco do Ayreon, não é meu favorito, mas é um dos meus favoritos. Ele é um disco elementar no prog rock ou prog metal, né? Que o Ayreon dificilmente a gente consegue colocar numa caixinha. E ele é um disco muito interessante, porque ele tem uma questão psicológica dentro dele. Começa o disco com o personagem principal acordando não, ele está em coma. Ele sofreu um acidente de carro, só que curiosamente onde ele sofreu esse acidente só tinha um carro, o dele. Então a causa também é incerta. E acompanhando ele na sala, nessa sala onde ele está em coma, tem a esposa dele e o melhor amigo dele. E dentro desse coma, ele vai procurar sair dessa prisão onde ele está com a ajuda dos sentimentos que ele teve sempre reprimido dentro dele. E esses sentimentos são representados pelos vocalistas que fazem parte do disco, que são os convidados. Dor, orgulho,
amor, todos eles são representados por um vocalista específico e o protagonista, representado pelo James LaBroix, vai ser guiado por eles nessa jornada, não por autoconhecimento, mas é uma jornada para entender aquilo que ele sentia, aquilo que ele vai sentir, aquilo que ele sente no momento, aquilo que ele, pelo que ele está passando, né? E conforme as músicas vão passando, ele vai tendo dicas do que pode ter acontecido e tudo vai caminhando até o último momento, até o final, onde ele realmente de fato acorda, né? Tanto que muita gente toma um susto no final do disco que não é necessariamente uma finalização musical. A música tá avançando e ela corta do nada e é quando ele acorda, né? Ou, na verdade, quando a simulação acaba e começa o outro disco do Ayreon, e o que é muito interessante. Mas é um disco, musicalmente ele é impecável, sublime, é fantástico, assim, a participação dos músicos é estupenda, e é um enredo muito incomum, né? A gente sempre está acostumado a ver uma história de fantasia ou contando a história de um livro, mas aqui não. O Arjen, ele pega uma história de um personagem, mergulha ele dentro de um cenário abstrato e coloca sentimentos participando. É uma experiência singular e um descasso. Eu também devo dizer que esse álbum tem uma versão ao vivo, né, com DVD. Eles fizeram a apresentação ao vivo e é lindíssimo. Lindíssimo. É engraçado que eu comprei primeiro o show e depois eu comprei o álbum. E eu fiquei, assim, encantadíssima com como que eles montaram o palco, com o carro no meio, e aí fica o James Labrie andando para lá e para cá, e aí vem os sentimentos, vão e tal. É muito, muito bonito. Aliás, um adendo, tá? Eu, por exemplo, não sou um grande fã da voz do LaBroix. Mas eu acho que nesse disco, muito por conta do Arjen, tá? Não pelo LaBroix, mas muito por conta do Arjen, a voz dele tá com uma ênfase. E ele canta de uma maneira muito diferente. Ele utiliza mais drive, a voz dele tá mais rasgada. Tem um sentimento diferente. E méritos, claro, pro James que conseguiu fazer essa interpretação. Mas pro Arjen que, assim, ele faz coisas com músicos que às vezes acho que nem os próprios músicos acreditam. Cara, o Human Equation é o Divertidamente do metal. Já assistiram o filme lá, o Divertidamente, tem os sentimentos. Eles estão aí no Human Equation. Eu acho um disco muito bom também. Eu acho que o James está muito bem mesmo. Mérito do Arjen, mérito, obviamente, do James. Mas destaque para o Devin Townsend e para o Michael Ackerfeld, né, do Opeth, que, putz, cara, genial assim, a interpretação deles, a forma como eles estão encaixados ali. É incrível, tá? É muito boa. De fato, a adaptação teatral é linda, né? Como a Dani falou. E só um asterisco. Tem um disco do Seventh Wonder, que é o Mercy Falls, que eu acho a história muito parecida. Ela é curiosamente muito similar à do Ayreon. Merece uma atenção. O conceito é muito parecido. O cara sofre um acidente, vai parar num lugar maluco lá que é Mercy Falls e fica tentando escapar. Mas é um descasso do Ayreon. Dependendo, se a gente for olhar na cronologia, dependendo de quem lançou antes, vamos acionar alguns advogados aí. O Ayreon lançou antes, então você aciona aí o jurídico para bater lá na Suécia. Então é isso, meu povo. Agora eu vou falar do meu disco favorito do Ayreon, que para mim ele está assim, muito acima dos outros, tanto pela produção, quanto pelas composições, quanto pelo tema, quanto pelo tudo, que é o The Source. E eu gosto tanto desse disco que eu tenho a versão Burguês Safado, número 1, e-book, e tem o Digibook, que são os dois belíssimos. E esse disco aqui, ele fala sobre um universo distópico e tal, que os nossos antepassados humanos ferraram a Terra, então foram e se instalaram num planeta chamado Alfa, né, na galáxia de Andrômeda, se eu não me engano. E aí, só que lá também o povo ferrou também lá o planeta Alfa, né? E esse disco ele é muito político. O foco desse disco é uma treta política. Então, depois de vários debates ali com o presidente, que é o Russell Allen, e o líder da
da oposição, que é o Tommy Caveritt, que é do Seventh Wonder, eles resolvem colocar né, que é o Frame, para tomar conta do planeta, né? Então, um dos problemas principais daquela sociedade era o efeito estufa. Então, esse Frame, né, esse computador, essa inteligência artificial, cuidava de tudo, todos os problemas políticos, ecológicos, sociais, pipipipopopó, era o Frame que fazia. O Russell Wallace só comia lagosta e dava Feliz Natal na transmissão de televisão. Só isso. Só que chegou num ponto que o Frame falou assim, tá tudo ruim, a gente vai pro saco. Então, vou matar todo mundo, os seres humanos todos, que aí os problemas que nós temos ecológicos, né, eles vão ser resolvidos, porque não vai ter mais gente aqui, então vai dar uma limpada. E aí todo mundo entra em desespero, porque fica, meu Deus, vamos morrer. Então, começa já a briga. Então, o que eles resolvem fazer? O disco, são 4 atos, tá? O primeiro ato é a explicação aí de como que esse pessoal saiu do alfa para o universo. Então, a decisão que eles tomaram foi todo mundo entrar numa nave chamada Starblade, que ela é dirigida pelo capitão Tobias Sammet. Inclusive, tanto no Digibook quanto no Yearbook, você tem todas as naves, os planetas, você tem realmente toda a história e de como as coisas devem aparentar. É maravilhoso esse material, gente. Então, eles vão lá na Starblade e voam. E tinha, assim, pessoas selecionadas pelas capacidades, né? Então, tinha um historiador, um químico, um astrônomo, um biólogo. Tem também um profeta, obviamente, né? Porque tem que ter um profeta para profetizar e falar que está todo mundo ferrado, né? Então, eles vão atrás de um novo planeta. E aí, nisso, o profeta, que é o Nils Carrue, né? Que é o vocalista do Pagan's Mind, inclusive eu acho a participação dele excelente, porque tá todo mundo assim muito racional, nós vamos morrer, nós temos que procurar um planeta assim, e ele chega assim, não sei, ele tem uma dramaticidade que você realmente compra o que ele está falando, né? Então, assim, vai nesse debate político. Nessa nave, eles colocam também um robô, o TH1, né? Que é o Mike Mills, que sempre está sempre no Arion e sempre em personagens assim, né? Exóticos, vamos dizer assim. E aí eles acham um planeta aquático, né? É um planeta que vai todo mundo viver debaixo d'água. Mas eles, segundo lá o astrônomo, a bióloga e tal, dá para fazer o rolê lá. Aí eles vão para esse planeta, o químico faz uma substância chamada The Source, por isso que a capa é essa coisa meio Matrix. Vocês lembram do Matrix, quando a pessoa está dentro daquele casulo lá? Esse pessoal tem que injetar esse líquido no corpo para eles conseguirem viver embaixo d'água e se comunicar por telepatia, viver, prolongar, né, os anos de vida, para eles conseguirem fazer uma nova sociedade lá, uma nova... enfim, para poder sobreviver ali. E nisso, o pessoal de Alfa, que ficou, morreu todo mundo, né? E o que acontece? Conforme eles vão injetando esse líquido no corpo, eles vão vivendo mais tempo, mas eles vão esquecendo a humanidade deles, vão esquecendo desses problemas que eles tiveram com as máquinas, vão esquecendo... Enfim, eles vão ficando oco, né? Até o profeta fala que eles ficam ocos, né? Mas eles conseguem
se fixar bem no planeta Y, eles batizam esse planeta como planeta Y, e conforme o tempo vai passando, eles vão esquecendo o passado, o TH1 vai se desenvolvendo, essa inteligência artificial, e aí o que acontece? No final, no última música, o profeta fala que está vindo um tempo, tem aí maus presságios, está vindo aí uma era marromeno, o TH1 começa a se desenvolver cada vez mais, e a última música, eles falam sobre a Era das Sombras. E a última música se chama A Marcha das Máquinas. E ela é muito sinistra, ela tem assim uma bad vibes assim, bem apocalíptica, sabe? Então, o The Source, ele é um álbum muito político, porque você vê as discussões entre o presidente, a oposição, a conselheira, o biólogo, aí fica aquele negócio, os cientistas e os políticos, o ciclo, que a gente sempre repete os mesmos erros. Querem dizer alguma coisa? Esse disco do Arion, eu aguardei o lançamento dele assim, da mesma maneira que as pessoas só aguardam um filme, né? E porque a gente só tinha, se não me engano, alguns singles que ele lançou antes, o The Day That the World Breaks Down, depois ele lançou algumas outras músicas, mas a gente sempre aguardando o disco inteiro. E queria fazer uma observação para como é perfeita a atuação do Eriksen, né? O Michael Eriksen, vocalista do Circus Maximus. Para mim, é a atuação da carreira dele nesse disco. Assim, eu acho absurdo o que ele faz aqui. Ele tem uma voz limpa muito linda, e ele tem uma coisa mais dramática, ele atua de uma maneira muito única. Acho que é uma das grandes... E eu conheci ele por causa do Arion, né? Que, aliás, não é uma coisa nem um pouco incomum conhecer músicos por causa do Arion. E é um dos grandes pontos positivos desse disco é a atuação dele, eu acho assim, sublime. Fábio, tem alguma coisa a dizer? Cara, os comentários sobre esse disco já vão puxar aqui para o meu disco, na verdade, né? Então, não sei se eu sigo. Vamos embora, então. O disco The Source é maravilhoso, né? Assim, eu adoro The Source. Ele só não é tão bom para mim quanto o incrível... Vamos embora? 010110001, que é, na verdade, o código... no código ASCII, né, na tabela ASCII, para a letra Y, né, para Y, que é o nome do planeta que a Dani acabou de escrever lá. Nessa época não tinha muito yearbook de book, né? Então a versão por gay safado, usando o termo da Dani, é essa versãozinha aqui com DVD e tal. O que rola? A turma tava lá, né? Essa galera, essa raça que são os Forever, né? Os Eternos, os Forevers, né? Estavam lá no planeta Alpha. E o presidente, que é o Russell Allen, não leu os termos e condições e marcou a caixinha lá da maquininha, botou a maquininha para funcionar, a máquina decidiu que o problema eram eles, matou todo mundo. Essa turma fugiu para esse planeta, que é o planeta Y, o Planet Y, e lá no Planet Y eles foram se tornando cada vez mais insensíveis, menos humanos, e perceberam também que aquele planeta também estava condenado. Eles eram, então, esses seres aquáticos lá do planeta Y, do planeta Y, descobriram o segredo da longevidade, mas tinham que encontrar de novo um novo destino para continuar a sua raça, né? E a sua raça acabou vindo para o planeta Terra quando passou um cometa lá no planeta Y que vinha bater na Terra. Eles injetaram o DNA deles nesse planetinha, desse cometa, perdão. O cometa bateu na Terra, matou os dinossauros, tá? E se plantou no planeta. E aí eles vão tentando guiar a humanidade, acelerar a evolução da humanidade, né? Só que o resultado é trágico, porque as pessoas acabam desenvolvendo uma dependência tecnológica igual a que eles tinham lá no planeta Alpha. O desenvolvimento tecnológico é muito mais rápido do que o desenvolvimento moral. Então, eles acabam chegando numa situação cataclísmica de novo, num incêndio, provavelmente resultado de um desastre nuclear que varre a humanidade. Eles tentam se comunicar com a humanidade do passado para tentar explicar o melhor caminho, então vai fazendo conexões com outros discos
do Ayreon, né, com o Dream Sequencer, né, o sequenciador de sonhos que está lá naqueles 2 discos do Ayreon. E o último humano que sobra depois da destruição da Terra é aquele cara que está em Marte, da primeira música do Dream Sequencer Parte 2, né, My House on Mars. Então tá tudo muito conectado. O que é mais genial é que o Y01110000 saiu em 2008, né? Então ele saiu anos antes do The Source, né? Eu não sei se o Arjen, que é essa pessoa genial, né? Essa imensidão de homem, né? 2 metros de magreza e genialidade. Não sei se ele já tinha pensado em tudo, ou se ele foi bolando tudo depois, mas ele conecta tudo muito bem, né? E o Arjen, ele tem esse mérito, né? E o mérito dele, do ponto de vista conceitual, é inquestionável, né? Ele criou um dos projetos mais longevos, conseguindo conectar uma história única, né? Quando a gente acha que não tem nada a ver, como no Human Equation, ele não está lá, é uma simulação dentro do sequenciador. Nossa, uma capacidade única. Mas ele tem outros méritos, né? Eu acho que ele tem alguns méritos musicais que a gente precisa falar. Primeiro que os discos dele variam, né? Ele faz... Esse aqui é um disco de prog rock, como seria o caso do Electric Castle, como seria o caso do Theory of Everything, e depois ele diz, esse aqui vai ser um disco de metal, que é o caso do The Source, que é o caso do 0101 aqui. E essa capacidade de modificar, de transitar por vários gêneros que ele tem, é incrível, é muito única, né? Até nos outros projetos dele, no Star One, no Ambient, no Gentle Change, lá, Gentle Storm, né? Então ele navega muito bem. E um outro mérito que ele tem, que eu acho incrível, o Eric mencionou, a Dani mencionou, é a capacidade de extrair a melhor interpretação dos músicos no seu disco, né? Então ele pensa a música para o vocalista, para o músico, para o instrumentalista, né? E aí ele coloca e o cara consegue tirar dali uma interpretação muito boa, orientada pelo Arjen, né? Ele começa como um projeto meio underground, né? Lá na cena holandesa, tanto que os primeiros 2, 3 discos dele tem convidados muito underground, assim. Os caras mais famosos dos primeiros 3 discos, lá do Electric Castle, é o Damian Wilson, que hoje está no Arena, né? Passou por um monte de cantos já, pelo Threshold, mas não é exatamente uma super estrela do mundo do metal. E o Fish, que foi vocalista do Marillion, que aí era a grande estrela que ele teve lá no Electric Castle. Mas hoje o cara chama quem quiser. As pessoas têm desejo, querem participar. Nossa, é uma honra participar do Ayreon, né? Já teve o Bruce Dickinson, já teve aí o Tim Cottipelt, o Fabio Lione, um monte de gente que a gente conhece bem. E normalmente entregando algumas das suas melhores interpretações, né? No 0101, eu acho que ele tem o melhor elenco, melhor até do que no The Source. Deixa eu ler para vocês aí. Bob Catley, do Magnum, Tom England, do Evergrey, Anneke van Gisbergen, do The Gathering, Daniel Gildenlow, do Pain of Salvation, a Flo Jansen, que agora está no Nightwish, o Hansi Kusch, que está no Blind Guardian, que vai voltar no The Source, o Jorn Lander, do Masterplan, a Vantage, né? O Steve Lee, do Gotthard, é a última aparição do Steve Lee depois, antes da morte dele, né, em 2010, trágica. Aí tem a Magali Luyten, que canta, eu só conheço ela do Ayreon. Tem o Jonas Hanks, do Catatonia. O próprio Arjen interpreta o Mr. L, né, o Mr. Lucasen. A Simone Simmons, o Ty Tabor, do King's X. O Fido Xavier, que é um músico de prog americano, incrível também. E tem um cara que é o Woodstick, que era um rapper holandês. E o Arjen chegou para esse cara e disse: meu filho, você não é rapper. Você acha que é rapper, mas você não é rapper. Você tem que estar aqui no prog. E traz o cara, e ele canta na música I equals MC Square, né? Energia igual massa desse pessoal quadrado. E é incrível a interpretação dele. E esse cara acabou entrando no campo do prog. Hoje ele canta numa banda que chama For All We Know. Incrível, o cara é um vocalista incrível. Ele faz isso no The Source, né? Tem o Mike Mills, que também está no Trânsitos, que ele vai buscar o cara numa bandeca lá na Austrália, chamada Torreira, ninguém nunca ouviu falar dessa porcaria. E o Mike Mills é um cara genial, assim, a capacidade, a versatilidade dele, né? Então, o Arjen realmente ele é um músico que tem uma contribuição para a cena do metal e do prog que vai além da obra dele. Eu acho o cara incrível. Lá no Audiorama, no canal do Audiorama, vou passar depois o link para a Dani colocar aí, tem um vídeo com 4 projetos do Arjen para além do Ayreon, que vocês podem conferir, mas, de fato, minha recomendação é que
conheçam o Aerion, quem não conhece, e talvez comece pelo The Source, segue para o 0101 para seguir a ordem direitinho, e é genial, um dos melhores projetos. Eu amo o Arjen. Arjen, um beijo na sua boca, você é maravilhoso. Escutem, conheçam o Aerion, que é incrível. Não, esse disco do 0101, ele é meu disco favorito do Aerion. E o Aerion, apesar de não ser uma banda, né, um projeto, né, a gente não chama de banda, é a coisa que mais me atrai musicalmente, assim, né? A banda que eu mais gosto, todo mundo sabe, é Iron Maiden, mas abaixo ali tá o Aerion, porque é uma experiência muito diferente. Não só falando de heavy metal, mas se tratando de música, sabe? Tu juntar tantos músicos diferentes, tu colocar em cima deles uma responsabilidade tão grande de interpretar e cantar, né? E, por exemplo, o Daniel Gilmour, do Pain of Salvation, cara, a atuação dele nesse disco é absurda, cara. Ele faz coisas que eu nunca tinha visto ele fazer no Pain of Salvation, né? E ele passou a fazer no Pain of Salvation depois de ter feito no Aerion, né? O que não pode ser uma coincidência. Então, assim, o Arjen, às vezes eu tenho a ideia de que ele deve ser aquele professor que fica puxando muito no saco dos alunos, sabe? Tipo assim, não, tu tem que cantar assim, não, tu tem que fazer isso, não, tu tem que fazer aquilo. Mas porque ele sabe que eles podem tirar o melhor. E todos os músicos que participam do Aerion, a gente acaba achando alguma coisa para elogiar. Músicos que a gente não conhecia, músicos que a gente passa a admirar mais. A participação do Steve Lee, que cantava no Got Hard, que é uma banda de hard rock um pouco mais contida, mais de nicho, a atuação dele no disco é assustadora, assim, sabe? Ele tem aquela música Unnatural Selection, assim, a atuação dele é assustadora. E um último destaque para a última música desse disco, The Sixth Extinction. O final dessa música, o trecho final dessa música é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que é um dever de todo fã de heavy metal ouvir aquele trecho que é assustador. Só que eu esqueci de falar um treco. A primeira música do disco é Age of Shadows, é exatamente a Era das Sombras que a Dani mencionou. Então ela finalmente chega no começo do Y, do 0101, e ela começa com um barulhinho de engrenagem, que é exatamente o som que fecha o The Source. Então você pode ouvir na sequência que está tudo conectado ali, é maravilhoso, cara. O Aerion não é uma banda, é uma experiência, porque você se reporta para o álbum e o The Source, para mim, foi um álbum que, quando eu comprei, eu ouvi a primeira vez toda, aí eu fiquei assim, gente, coisa maravilhosa, aí eu ouvi de novo e ouvi de novo. No dia que eu comprei, eu ouvi 3 vezes em loop infinito. Aí eu li as letras, eu fiquei, meu Deus, é do outro disco, como o Fábio falou, que foi escrito há sei lá quantos anos atrás, quase 10 anos de diferença. Então é muito rico. Todo o material do Aerion é muito rico. Tanto a história, os músicos. A gente não chegou nem a falar sobre os músicos, né? Que não cantam, mas tocam, que é um show à parte, né? Então, a gente ia ficar aqui 3 horas só para falar de todo mundo. Então, eu acho que o Aerion, ele não é só um projeto. Eu acho que um projeto, se fosse só um projeto, já não existiria mais, né? Já teria fechado o ciclo. E o Aerion, ele se reinventa a cada álbum. Já é um patrimônio da ópera rock, né? E o Arjen só se desenvolve e mostra para a gente a cada álbum, seja do Star One, seja do Arion ou dos outros projetos, que ele é um compositor de mãos cheias, né? Que tem muita referência também de outros mundos, né? Da música, que quem escuta, né, o prog metal, vamos dizer assim, não necessariamente vai chegar nesses caras, como ele falou, o rapper, a outra que canta em banda de doom, o outro que toca sei lá o quê. Então, é sensacional. Fábio, Eric, vocês querem fazer mais alguma colocação? Cara, eu só quero recomendar, de fato, que conheçam toda a obra do Arjen. O cara é um
titã. Eu acho que o Arjen, ele é um desses gênios que aparecem uma vez na época. E a gente tem alguns na música pesada e eu acho que é um privilégio muito grande. Eu acho que o Daniel Gildenlow é um deles, eu acho que o Steven Wilson, do Porcupine Tree, é um deles, eu acho que o Michael Arkerfeld, lá do Opeth, é um também, mas o Arjen é um cara único. E daqui a alguns anos ele vai ser lembrado como um dos grandes gênios que passaram pela terra na música. E é isso, tá aí um abraço para todo mundo. Então é isso, meu povo, todos os links, como vocês sabem, ou eu vou linkar os vídeos, né, do Fábio, alguns links, eu também tenho resenha do Iron lá no meu canal, vou linkar tudo aí, ou vai estar na descrição. Um beijo para todos, se hidratem, e vamos dar like, vamos compartilhar, vamos dar essa força aí aqui para o Heavy Sword. Um beijo da tia, até a próxima.